Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio de Monk por aí aqui no Startup Summit. Estou aqui com um convidado bem legal para a gente falar sobre o poder da inovação aberta dentro das indústrias. Alexandre da WEG, por favor, se apresente aí para a galera, Alexandre. Olá pessoal, tudo bem? Um prazer, obrigado pelo convite. Meu nome é Alexandre e hoje eu estou na posição de Head de Inovação Aberta dentro da WEG Tintas. Hoje dentro da WEG a gente trabalha, cada unidade de negócio tem uma estratégia alinhada com a estratégia geral e hoje a gente está executando a estratégia de inovação aberta e novos negócios. Pô, legal, Alexandre. E aí falando um pouquinho sobre realmente o poder, né, da inovação aberta dentro das indústrias, por que iniciar esse movimento? Por que seguir com esse movimento? Qual que é a importância, assim? Legal, eu acho que é um ótimo ponto, né? Porque normalmente a gente pensa na indústria como um setor bem tradicional, e eu acho que a gente vem se movimentando, entendendo esse dinamismo que a gente vive, principalmente a complexidade dos negócios nos dias de hoje, mas eu acredito muito que a palavra-chave desse ponto é a velocidade. Eu acredito que as ondas de inovação sempre existiram, porém o desafio é que elas estão cada vez mais rápidas. Então, a procura pela velocidade, essa mudança toda que a gente passou, não só com questão de internet, mas questão de tecnologia da informação, computação, isso mudou completamente não só as nossas vidas pessoais, mas também profissionais e, consequentemente, vai afetar esse relacionamento e o modelo mesmo das empresas tradicionais, né? Legal. E assim, como que se dá isso na prática, né? Como que é a aplicação da inovação aberta dentro da indústria? Legal. A inovação aberta, eu sempre comento que ela sempre existiu dentro da indústria, né? Você observa que a indústria sempre foi muito próxima à academia, a universidades, instituições de ensino. Então, falar que não existia é errado, ela existia. De uma outra forma. De uma outra forma. O que eu comento é isso que eu falei logo no início, é a complexidade. Talvez antes a inovação aberta tinha 2 atores, que é uma universidade, um centro de pesquisa. Hoje você tem vários tipos. A gente tem um ecossistema para isso. Exato. Você tem a questão de startup, você tem a questão de institutos de inovação, parques tecnológicos, ambientes de inovação, incubação, aceleração, fomento, governo, mentoria, investidores, ou seja, olha aí. A complexidade da coisa aumentou. Então eu comento muito que essa questão da inovação aberta é um canivete suíço. Você tem várias ferramentas. Não é que existe uma melhor ou pior. Existe a correta para aquele objetivo que você quer alcançar. E aquele objetivo naquele determinado momento também. Com certeza. Se você tem, a gente sabe, você talvez tenha um desenvolvimento tecnológico, onde a TRL, o nível de desenvolvimento é baixo, normalmente você vai procurar a universidade, centros de pesquisa. Já as startups, você muitas vezes tem um olhar de soluções que você já consiga, às vezes modificando um pouco, mas você já consiga aplicar ela. Então, como eu falei, não é questão do um melhor ou outro pior. E sim aí desse canivete suíço, qual é a ferramenta melhor. E a inovação aberta ela é um meio, ela não é o fim, né? Ela é um meio para você viabilizar ou resolver, por exemplo, um desafio ou desenvolver um produto ou um serviço novo, ou uma melhoria, ou um produto e serviços 100% novo, né? Então, eu acho que é muito esse ponto, é a questão focal de velocidade e a complexidade. Existem muito mais atores hoje do que se a gente olhar há 20, 30 anos atrás. Perfeito. Cara, a gente falou assim, por quê e como, né? Agora eu queria entender um pouquinho mais dos resultados. Quais são os resultados da implementação da inovação aberta nas indústrias? A gente tem exemplos não só do desenvolvimento de produtos e serviços mais rápido, porque você, querendo ou não, com a inovação aberta, você agrega conhecimentos complementares que muitas vezes você não tem dentro de casa ou para formar
essa competência, você vai ter toda uma curva de aprendizado. Vamos imaginar, para eu abrir uma vaga lá na VEG, eu vou ter todo um processo, ou seja, vão aí 3, 6 meses. E muitas vezes você se conecta com um instituto ou uma startup, e em 3 meses, no mesmo período que eu estava falando, de 3 a 6 meses, muitas vezes você está com a solução desenvolvida. Então, acho que o resultado é muito dessa questão de, sim, alavancagem tecnológica, aceleração aí no desenvolvimento, mas também essa questão de que você também pode trabalhar modelos de negócio. Então, muitas empresas, né, a gente tem aí as sempre palavras do momento, né? Agora a gente está na questão de inteligência artificial, que diferente ali do metaverso, que né, veio e já não é aquela baixa, já deu uma baixa, a inteligência artificial veio para ficar, não tenha dúvida disso. E toda empresa, como é que eu vou avaliar o impacto da inovação, por exemplo, da inteligência artificial, se eu nem executei, se eu nem experimentei? Então, eu acredito que a gente tenha esse resultado dentro da VEG. A gente pode pegar um exemplo de um projeto onde a gente tinha uma pergunta, a gente tinha apenas uma pergunta: é possível usar esse dispositivo para fazer algo? E em 3 meses a gente... Essa era a pergunta. Essa era a pergunta. E a gente não tinha, a gente tinha a pergunta, a gente não tinha o conhecimento para responder a pergunta, porque envolvia a questão de software, hardware, né, dentro da VEG Tintas específico no nosso negócio, né? A gente se conectou a uma startup e em 3 meses a gente desenvolveu uma POC, uma prova de conceito, onde em 3 meses eu não só respondi a minha pergunta, como eu consegui desenvolver um pedaço da solução, que não é aquele sonho, não é o tiro na lua que a gente tinha, mas esse primeiro resultado já me derivou para uma implantação inicial numa outra linha de produto nossa. Para dar sequência aí. Para dar sequência. Então, aí, em vez de ter um projeto, acabou abrindo 2 frentes. Uma que é continuar aquele tiro na lua que eu falei, que era aquela pergunta que a gente tinha e o desejo que a gente tem de desenvolver uma solução. Mas a primeira fase dessa jornada já me entregou um resultado que eu consigo atender um outro business que nós temos lá dentro da VEG Tintas. E agora a gente está indo para a implantação. Então, derivou, eu estou rodando 2 projetos agora em paralelo. Então, acho que é muito essa questão. Acho que o ponto que fica muito, como eu falei, a questão realmente de velocidade. Você ter acesso a competências complementares. E eu acho que o X da questão, que é o seguinte: é o jeito mais rápido e eficaz de você mapear tendências. Porque você está inserido no ambiente onde está nascendo ideias, onde nascendo tecnologias. Concorda comigo que se você estiver nesse ambiente, a chance de você mapear e conseguir diagnosticar quais são as tendências é mais fácil do que você lá dentro da sua fábrica, do seu cercadinho, né? Então, realmente você está inserido no ecossistema, nos eventos, nos ambientes de inovação. Isso te traz esse grande ganho, vamos dizer assim, um pouco intangível, mas muitas vezes primordial. Você vai estar no ambiente, então você vai entender, opa, isso aqui está indo para cá, e você pega um outro exemplo, então a inteligência artificial, olha, essa indústria usou nesse sentido, e assim vai. Então acho que esses seriam aí os grandes resultados. E fica bem, como que eu posso dizer, inserido nessa questão do momento, né? Então, se você tiver inserido realmente a oportunidade de aparecer, enfim, um projeto, uma ideia, uma nova tendência, você estando ali, estando preparado, você está ali para aquele momento, né? E aí até eu fiquei curioso, Alexandre, queria entender mais como vocês mapeiam essas tendências, porque pra gente também fiquei curioso para ver se de repente a gente consegue também usar disso, porque a gente está inserido no mercado e tal, a gente vem também mapeando as tendências, mas fiquei com essa curiosidade para ver como vocês fazem isso hoje. A gente tem um trabalho muito forte dentro do nosso P&D, do nosso Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, que a inovação aberta trabalha em conjunto. Então todas essas oportunidades, não só startups, mas tecnologias novas, a gente acaba se conectando a elas e trazendo um pouco para dentro. E aí sim, fazendo um trabalho, não vou nem dizer um brainstorm, mas uma discussão ali com o time de P&D, aonde
Alguém tem a visão que isso faz sentido para a gente se conectar, ou realmente é uma tendência, então a gente acaba usando muito essas conexões e essas experiências que a gente faz para internalizar no sentido de realmente mapear. E aí trazer para o nosso time de P&D, desenvolvimento de produto, vendas, ou seja, não é só para o P&D. A gente também percebe, muitas vezes, movimentações de modelos de negócios novos. Então, tem momentos que a gente leva para o nosso departamento de vendas. Olha, a gente observou uma movimentação, não necessariamente no nosso segmento, às vezes pode ser um segmento correlato, um segmento diferente, mas olha, foi uma prática que funcionou bem. Será que a gente não consegue usar a prática inteira, ou um pedaço dela, ou adaptar ela para a nossa realidade? Então, eu acho que é bem um trabalho. Não é fácil, tá, Pedro? É assim, conectar o mundo externo com o mundo interno de uma grande empresa é realmente um desafio. Por isso que eu falo que o meu dia a dia lá é muito da porta para fora, mas trazer isso que está da porta para fora para dentro e de uma forma correta. Então, acho que esse que é o desafio, né? Sim, faz total sentido, assim, que você falou. Acho que realmente deve ser um desafio bem grande, trazer o que está lá fora para dentro, até porque dentro a gente não pode parar o que a gente está fazendo para olhar uma nova oportunidade. Então, acho que esse é o grande desafio. Eu estou com desafios de produção, eu estou com desafio de matéria-prima, eu estou com desafios de logística. Por isso que eu falo muito de você criar não necessariamente um programa de inovação aberta. Hoje a gente está implantando a nossa plataforma de inovação aberta dentro da WEG Tintas, mas você tem que criar um ambiente, um grupo, onde eu acredito que tenha 5 grandes pontos que você precisa construir corretamente. Quais seriam esses 5 pontos? Primeiro é ambiente. Acho que é o ambiente correto. O ambiente da linha de produção não é o ambiente correto para um ambiente de experimentação. Vice-versa, um ambiente de experimentação não é um ambiente para você rodar uma linha de produção. Consequentemente, pessoas, então competências, soft skills, hard skills, coisas que deixam essas pessoas motivadas na produção é uma coisa e nesse ambiente exploratório é outro. Cultura, porque muitas vezes a gente fala, a versão a risco. Exato, um ambiente de produção, eu não quero correr risco, eu quero colocar o item A mais o B e sair o C. Do jeito mais rápido, com qualidade e com custo menor possível. Não é o mesmo modelo que funciona no ambiente de discovery, de exploração, né? de descobertas. Né? O outro ponto, então, somado a essa questão de cultura, métodos. Porque não é colocar um monte de post-it na parede, puff colorido e etc. Existem métodos para você fazer, que, mais uma vez, não são os mesmos métodos que funcionam muito bem na produção. Não estou dizendo que aqueles métodos de produção, de fabricação, de escala não funcionam. Pô, eles são mais do que validados. Mas não quer dizer que aquele modelo vai funcionar exatamente bem no ambiente de exploração. Eu uso sempre um exemplo que é, mesmo em produção, o PDCA, né, o super clássico, né, o modelo de PDCA no nível de fabricação, de bens de consumo, né, de indústria de transformação, funciona muito bem. Só que foram tentar aplicar esse modelo para software digital, não funciona. Então eu brinco que o Scrum, os métodos ágeis, é o PDCA para software. São ciclos menores. Por quê? Porque são ciclos menores. O software, o desenvolvimento é diferente. Então, assim, sendo simplista e dando um exemplo que mesmo em ambientes de produção, não quer dizer que um método vai funcionar em excelência em outro modelo. E o ponto final, o quinto pilar, é conexão. Porque, gente, inovação aberta se pressupõe que a matéria-prima disso é conexão. Se você não tiver conexão, se você não tiver presente e principalmente marcando a sua estratégia, porque é o que você pontuou muito bem, Pedro. A partir do momento que eu deixo claro para o mercado, para o ecossistema, para empreendedores, para cientistas, para quem seja, que eu tenho uma porta de entrada, é muito mais fácil do que ele mandar um e-mail para o geral@weg.net, ali, atendimento@weg.net. Não, olha, é claro, a WEG tem
uma estratégia, ele tem uma equipe dedicada. Então, pô, se eu tenho uma ideia, se eu tenho algo que eu acho relevante, a WEG já mostra para o mercado que ela tem um caminho encurtado. Você não vai cair numa seara geral, você não vai cair numa bacia geral. Você já vai estar direcionado. Por isso que a gente tem uma estratégia bem clara de se posicionar no ecossistema, né? Pô, cara, assim, muito legal a tua visão sobre isso. A gente fala muito sobre isso, óbvio, em inovação aberta, assim, mas dessa forma, enxergando agora da maneira que você falou esses 5 pilares, assim, achei uma maneira muito legal de entender. E até essa questão de conexão, acho que não só de dentro para fora, né? Dentro da empresa também, né? Das grandes corporações, as áreas se conectarem, né? Seja a área de P&D com a logística, com a galera comercial. Acho que isso é fundamental também, né, Alexandre? Fundamental. Olha que excelente ponto, porque dentro da nossa plataforma de inovação aberta, a gente tem 2 programas que são 100% olhando para dentro, que é o programa de ideias. Não é só ideias de melhoria, isso a WEG já tem um sistema bem robusto de Kaizen, de melhoria de processo. Eu estou falando de novas ideias de produtos, serviços, modelos de negócio. Então esse é 100% olhando para dentro. E o outro ponto que você tocou que é excelente, que é o programa de embaixadores de inovação dentro dos departamentos. Então a gente tem os nossos campeões ali, a gente tem os nossos focal points dentro de cada departamento para ajudar a gente nessa articulação, porque realmente não é por culpa das pessoas, mas gente, quem já trabalhou sabe do que eu estou falando. Uma linha de produção, uma empresa que fabrica milhões de motores por mês é uma velocidade de produção muito alta, uma escala muito alta. Então não é por culpa das pessoas, mas esse programa de embaixadores, a gente procura achar dentro dos departamentos quem são pessoas mais propícias a nos ajudar. Porque a inovação precisa sempre ter os sponsors, os patrocinadores. Mais uma vez, ela é meio, ela não é fim. Eu estou usando a inovação aberta para sair desse ponto para ir para esse. Então, eu tenho esse desafio e quero resolver ele e entregar uma solução. A inovação aberta é um meio, com aquele monte de atores que eu falei, podendo ser uma parte de dentro, uma parte de fora. Eu falo que são 2 coisas que a pessoa tem que ter para trabalhar em inovação aberta. Eu brinco que é gostar de Lego, porque é montar pecinhas, porque não tem nada pronto, não tem receita de bolo, não tem fórmula mágica, gente. Realmente muito customizado, é montar as pecinhas. E a outra, muito logicamente, é questão de proatividade, persistência, perseverança, porque é isso, você está fazendo algo que o sistema quer continuar fazendo, aquele pôr o A mais o B e sai C. Ou seja, o sistema é feito para isso. Qualquer coisa estranha, o sistema expurga. Então, aí a inovação que é o desafio. Então, o sistema está correto. Por isso, dos 5 pilares que eu falei. E aí, vamos resumir esses 5 pilares em ambiente. Por favor, não é o tijolo ali, não é só ter uma sala. Eu falei que os 5... vamos imaginar que os 5 pilares se resumem a uma questão do ambiente. O ambiente propício para isso acontecer. Então, eu acho que esse é um ponto essencial. E o outro é desmistificar. A indústria inova. Porque se a empresa está aberta, ela inova. A gente tem um monte de case aí batido de empresas que foram muito grandes e no momento não existem mais. Ou seja, elas pararam de inovar. Então, desmistificar isso um pouco, porque realmente não tem como comparar uma empresa que trabalha no mundo digital com uma empresa de bens e de transformação, uma empresa de transformação de bens, né? Cara, é muito diferente os ciclos, mas dizer que não inova, aí eu acho que é um ponto que a gente tem que discutir. Para você, só um dado, tá? Assim, para realmente fechar, porque eu acho que é um dado muito relevante. O principal indicador de inovação que o grupo WEG usa é o seguinte: da minha venda, quantos % do meu faturamento vem de produtos desenvolvidos dos últimos 5 anos? Então, ou seja, quanto que eu vendi em 2023... Que dado interessante, hein, pessoal? Presta atenção. Esse é um ponto bem legal. Então, assim, em 2023, do montante que eu vendi, quantos % desse montante são de produtos ou serviços desenvolvidos nos últimos 5 anos? 59% é o índice da WEG. Então, assim, você dizer que a WEG não inova,
não tem como. E, de novo, uma empresa em pura expansão, crescimento de 2 dígitos, atendendo diversos segmentos, empresa 100% brasileira, isso é um ponto bem, para a gente ter orgulho também. Muitas vezes a gente procura aí cases só fora do Brasil, uma empresa 100% nascida em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, interior de Santa Catarina, formada por 3 brasileiros e que, como eu falei, ela inova, porém no modelo dela e sempre com um DNA muito forte de inovação, né? Cara, Alexandre, muito legal saber da tua história, saber da tua visão sobre inovação aberta, mas queria aproveitar para você aproveitar esse momento para dar uma dica para a galera que está assistindo a gente. Qualquer dica, sim, pode ser sobre inovação, uma dica pessoal, enfim. Legal. Não vou aguentar, vou dar 2 dicas. A primeira dica é: a gente nunca vai saber tudo nessa vida, então tem amigos e amigas que saibam. Essa eu acho que é um pouco mais pessoal. Conexões. Conexões, exato. Cara, você nunca vai saber tudo na vida, então procure, né, pessoas, se conectar a pessoas que te complementam e que saibam de coisas diferentes. Esse é o mais lado pessoal. E fechando, uma outra dica no lado profissional, para quem mexe com a questão de inovação, a questão, ou pode ser inovação fechada, aberta, semi-aberta, aí existem vários modelos, é o seguinte: procure talvez mapear qual negócio dentro da sua corporação, qual business não está indo muito bem. Porque muitas vezes a gente quer inovar no que eu falo que é um pouco a vaca leiteira. Esse produto, por exemplo, a nossa tinta líquida é o nosso carro-chefe. 55% do faturamento da nossa unidade vem da tinta líquida. Não estou dizendo que a gente não inova, a gente continua inovando. Mas assim, é onde está a grande conversão de faturamento. Talvez não tenha um outro negócio que talvez seja mais novo, ou que a empresa tem dificuldade, ou está tendo desafios. Ali você vai achar muita oportunidade, principalmente gente com porta aberta para te escutar, porque o que está fazendo hoje não está funcionando. Então a chance dele querer fazer diferente, ou te escutar, ou te priorizar é muito maior. Então, assim, um pouquinho mais profissional. Isso aí, a minha trajetória me trouxe esse ensinamento. De novo, não é abandonar. O carro-chefe continua sendo o carro-chefe, você sim vai continuar ajudando, mas talvez uma inovação mais radical, uma inovação mais densa, você consiga num business que não esteja talvez performando tão bem. Por quê? Se não está performando bem, né, maluco é o que faz as mesmas coisas e acha que o resultado vai ser diferente. Então ali, talvez o gerente, o diretor, o chefe de fábrica, talvez ele vai te escutar um pouco mais e te dar a oportunidade que às vezes a inovação precisa para acontecer, né? Pô, que legal. Cara, te agradecer, prazerzão conversar contigo, tá? Fenômeno aí da inovação aberta. Obrigado mesmo. Ficamos por aqui, pessoal. Mais um episódio de Monking por aí e até a próxima. Obrigado.